Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Michetti e a gente vai bater um papo hoje sobre como controlar a sua ansiedade e como a gente pode fazer isso turbinando a nossa autoestima, levando a nossa autoestima lá pra cima. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e vamos começar, né? Eu já quero dar uma dica para vocês. Convidem todos os amigos para participar dessa live, porque todo mundo é um pouquinho ansioso às vezes, se sente um pouco ansioso às vezes, e todo mundo também tem a autoestima baixa em alguns momentos. Então aqui embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, vai aparecer seus amigos, manda para todo mundo, para que todo mundo pegue essas dicas mega especiais aí de como controlar essa ansiedade. Então, pessoal, primeiramente eu queria falar com vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Põe um joinha pra mim se vocês estão ouvindo bem, por favor. Ou se eu tenho que falar mais alto. Bacana. Então, vamos lá. Eu gostaria primeiro de falar com vocês sobre o que é autoestima. Porque muitas vezes a gente acha que a autoestima é só a aparência física, né? Mas é muito mais que isso, tá? A autoestima, ela tem a ver com o nosso olhar externo e interno. Então é como se fosse uma avaliação de nós mesmos. E essa avaliação pode ser positiva ou negativa, dependendo de vários fatores que a gente vai comentar alguns deles aqui. E ela pode oscilar, né? Então, às vezes a gente pode, sim, estar numa fase em que a autoestima tá alta, tudo tá dando certo, a gente confia na gente, se acha linda. E também pode ter momentos em que a gente pode estar com essa autoestima mais baixa devido a algum acontecimento. Então, esse estado de como olhar pra gente é autoestima. É um estado... Como que a gente pode dizer que a nossa autoestima ela tá elevada? Quando eu me olho com amor, quando eu me olho com carinho, quando eu tenho cuidado comigo mesmo, sabe? Então, e como que eu vou saber que uma pessoa tá com a autoestima baixa, tá? Então, vamos lá. Eu falei pra vocês que todo mundo, em algum momento, tem autoestima ou baixa ou frágil. Então, eu vou falar algumas coisas e vamos ver se vocês se identificam, tá? Se vocês se identificam, vocês fazem um joinha aí pra eu saber. E qualquer dúvida, pessoal, pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que sempre se sente incapaz, acha que não faz nada direito, uma pessoa que não confia em si mesma, que acha que não tem capacidade, não tem habilidade para nada, uma pessoa que se acha feia também, tá? Uma pessoa que o tempo todo se sente inútil, como se ela não servisse para nada. Uma pessoa que, por exemplo, é sempre sensível à crítica. Sabe aquela crítica construtiva que você vai falar numa boa pra pessoa pra ajudar ela e ela, tipo, se revolta com você e briga, enfim. É uma pessoa que tem uma autoestima muito frágil, que qualquer ação diferente do que ela imagina, ela simplesmente... às vezes agride para não ser agredida, né? Pessoas que se culpam demais, se cobram demais. Então tem gente que acha que tem que ser perfeito o tempo todo. E aí automaticamente isso fica pesado, né, gente? Quem que aguenta? Então a pessoa se cobra, uma coisinha que sai de diferente do esperado, ela fica totalmente abalada, tá? Uma pessoa que precisa o tempo todo da aprovação dos outros, sabe aquele tapinha na costa? Não, filha, vai, é assim mesmo. Uma pessoa que o tempo todo precisa da aprovação dos outros é porque ela não confia nela, ela não é segura com as próprias decisões. E isso é ruim. A gente não tem que o tempo todo estar ligando para o que os outros pensam ou acham. Muitas vezes a gente pensa muito diferente dos outros e aí a gente deixa de fazer coisas que poderiam ser sensacionais porque a gente não confia na gente mesmo, não confia no próprio taco, digamos assim, e precisa da aprovação de alguém. Mas cada um tem uma história de vida, uma crença, e às vezes o que pra você pode ser sensacional, pra outra pessoa pode não ser. Então, pessoas que estão o tempo todo esperando aprovação, pessoas que o tempo todo ligam pro julgamento. Então, sei lá, o cabelo tá viradinho um pouco assim, ó, aí alguém comenta, meu, fulana,
Ah, seu cabelo, vira aqui. Meu, por quê? A pessoa já prende o cabelo, já, tipo, acaba com o dia dela, né? Enfim, então, gente com bobeira acaba o dia, tá? Pessoas que não sabem dizer não. Então, pessoas que o tempo todo acham que elas têm que dizer sim pra agradar os outros, porque se ela não agradar os outros, as pessoas não vão gostar dela, ela não vai merecer amor, ela não vai merecer confiança, ela não vai ter amigos. Gente, a gente não precisa dizer o tempo todo sim, não é verdade? E pessoas que não sabem lidar com rejeição. Às vezes são pessoas que já sofreram muito com isso, né? Às vezes foram abandonadas pelos pais, por alguém que se envolveu. E ela acaba tendo uma trava com relação à rejeição, tá? Então, pessoal, isso são algumas das coisas que pessoas que não têm autoestima elevada sentem. E assim você vai falar, ah, mas eu tenho só uma delas. Ah lá. Então quer dizer que você tem autoestima um pouco frágil. Não quer dizer que você, ai, mas eu não tenho, então minha autoestima é baixa. Não. Às vezes é aquele momento da sua vida e tudo bem, né? A gente tem que entender que tudo bem, em alguns momentos a gente está mais fragilizada. Mas como é que você vai sair daí? O que você vai fazer para mudar, né? E aí, pessoal, já uma ideia, né? Como é que você vai fazer para mudar? Então, já vou fazer um convite para as mulheres que estão aqui. Tá aberta as inscrições para o meu desafio Autoestima Turbinada. Como é que a gente faz? Turbina a autoestima. A gente se conhece. Quando a gente se conhece, por mais que a gente tenha algumas partinhas nossas que a gente não goste tanto, mas tudo bem, porque a gente começa a encontrar tantas coisas incríveis dentro da gente, que uma partinha ou outra que não é tão legal, tá tudo certo. Então, o processo de se autoconhecer é sensacional, é incrível, transforma a nossa vida. Então, já fica esperta aí, viu, mulherada? Tá aberto, vai ser dia 20 de setembro, no grupo de WhatsApp, totalmente seguro, gratuito, e o link tá lá na bio. Depois vocês vão lá. Mas vamos continuar. E aí, pessoal, né? Eu falei, beleza, mas você falou de controlar a ansiedade. Lógico, beleza, vamos lá. Mas o que é ansiedade? Então, a gente entendeu o que é autoestima e como que uma pessoa tá com autoestima baixa. Agora nós vamos entender o que é ansiedade, tá? Ansiedade, pessoal, todo ser humano tem. É normal sentir ansiedade, tá? E é uma forma que o nosso sistema corpo e mente, tá? Ele dá um alarme de que pode ter algum tipo de perigo. Por isso a gente sente essa ansiedade. O coração palpita, né? A respiração fica ofegante. Então, por exemplo, pessoal, toda sensação e todo sentimento tem um lado bom. E a ansiedade também, né? Se ela te protege de um perigo. Então pensa, você tá num assalto. Você vai ficar ansioso, mas é óbvio, você não sabe o que vai ser da sua vida, você não sabe se você vai sobreviver, se você vai morrer, o seu coração começa a palpitar, a sua respiração fica ofegante, você não sabe se você vai desmaiar ou não. Por quê? Porque simplesmente você tá numa situação de perigo e tudo bem, você tem que se preparar, você tem que ficar alerta, você tem que saber como você reage. Se você tá, por exemplo, numa rua escura, você tá numa rua escura indo embora pra sua casa de madrugada, sozinho, sozinha. O que acontece? Você tem que ficar alerta. Por quê? Sei lá, pode chegar um ladrão, né? Um trombadinha vir, roubar sua bolsa, roubar sua carteira. Então, o que acontece? Você fica com ansiedade, sim, seu coração começa a palpitar, você fica meio apreensivo. E isso te faz o quê? Te faz ter foco. Então, o que você faz? Você observa toda a rua, você fica com os ouvidos atentos para os ruídos, você aumenta um pouquinho o seu passo e beleza, passou pela rua escura, tudo bem. Então, algumas sensações de ansiedade são extremamente positivas pra gente. A ansiedade normal é, muito bacana, faz parte da nossa vida. Pensa, por exemplo, você vai ver numa entrevista de emprego. Não tem como você não ficar ansioso por uma entrevista de emprego, gente. Porque o que é uma situação de perigo? É uma situação de dúvida, você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, quando você fica ansioso, o que você faz? Você se prepara. Você vai lá, você estuda sobre o negócio, a empresa, você se prepara algumas horas antes, você já pega a condução ou o carro, enfim, vai um pouco antes para chegar no horário,
né? Você toma um banho, passa perfume, né? Põe uma roupa bonita e vai. E isso faz o quê? Te dá mais segurança. Então isso é bom. Esse tipo de ansiedade é bom, né? Agora, e aquela ansiedade que a pessoa fica tão ansiosa que ela começa a passar mal, surtar antes da entrevista e não consegue nem entrar e falar com a pessoa? Isso é saudável? Lógico que não, né? Então, a gente realmente conseguir controlar a nossa mente para que a gente use a ansiedade de uma forma positiva. A gente vai ver, mas no final eu vou falar para vocês uma forma da gente controlar quando tem crise de ansiedade, tá? O Carlos perguntou aqui, ó, para os homens. Então, Carlos, a gente ainda não tem desafio gratuito para os homens, mas tem sessão, tá? Eu também atendo sessão individual e homens e mulheres, tá? Vamos lá. Então, pessoal, a ansiedade, tá? Ela vai agir numa parte do nosso cérebro, tá? Que é a amígdala, e ela é a amígdala cerebral. E é ela que vai liberar a adrenalina. E é a adrenalina que vai dar aquelas sensações no corpo, sabe? Então, por exemplo, o coração começa a acelerar, né? Palpitação. Por quê? Porque aumenta a pressão arterial, tá? A adrenalina provoca isso. Aí você fica com aquela respiração ofegante, né? Tipo, né? Parece que vai morrer. Porque também, tá? Aumenta aí a oxigenação. Se aumenta essa oxigenação, você fica com a respiração ofegante, você começa a ter formigamento dos membros. E aí você começa a achar que você tá tendo o quê? Um ataque cardíaco. Aí você fica desesperado, né? Você fica desesperado, você vai pro hospital, e na realidade é uma crise de ansiedade, né? E então, esses são alguns dos sintomas físicos da ansiedade, tá? Às vezes, a pessoa não chega a ter isso, mas ela fica com o coração meio acelerado. E assim, é um pouco normal, gente, principalmente quando você vai viver algo novo. Agora, quando aquela palpitação te paralisa, aí não, tá? Mas aí, pessoal, o que tem a ver isso com a autoestima? Me fala, o que vocês acham? Quem que fica mais ansioso, mais nervoso quando vai para essa entrevista que eu dei o exemplo, por exemplo, para a entrevista de emprego? Quem confia em si mesmo, quem tá seguro, que sabe que tem as suas capacidades, ou aquela pessoa que não acredita em si, que acha que não presta para nada, que faz tudo errado? Quem que vai sofrer mais com essa ansiedade? É lógico que é a opção de quem não se sente seguro, quem não confia em si mesmo. Então, pessoal, mas como é que eu começo a confiar em mim, então? Olhando para si, observando o que você tem de bom e aceitando suas limitações, suas fragilidades. Não ligando para julgamentos, por exemplo, né? Outra coisa. Então, tudo isso, pessoal, interfere na nossa ansiedade, essa falta de confiança, essa falta de cuidado com a gente, essa falta de empatia com a gente. Quantas vezes a gente é tão empático com os outros e com a gente só se xinga, só se martela, meu, você só faz as coisas erradas, deu um negocinho errado, meu, você só faz as coisas erradas. E com os outros assim, não, tudo bem. Mas a gente tem que ter o maior cuidado e a maior empatia com a gente mesmo. Eu não tô falando passar a mão na cabeça em tudo também, entendeu? Não é ser vítima da situação. Mas é ser compreensível com a gente mesmo. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante da ansiedade, para vocês verem como ela é extremamente positiva pra gente. A ansiedade é um sentimento primitivo. Desde a época das cavernas, olha lá, desde que o homem existe, tá? Na época das cavernas, por que a ansiedade era tão importante? Pensa, na época das cavernas não tinha nenhum tipo de proteção. A pessoa não tinha uma casa, ela morava numa caverna, ela morava no meio da floresta, por exemplo. Então, o homem das cavernas, ele precisava o tempo todo estar alerta. Ele precisava o tempo todo estar focado no quê? Em qualquer perigo. Podia vir um animal, podia vir uma outra tribo, enfim. E aí, então, a ansiedade, essa liberação da adrenalina é extremamente importante, porque daí ele estava o quê? Focado.
Então, essa sensação era extremamente importante para quê? Para a segurança, para a vida dele. Por isso que a ansiedade é um alerta de perigo, entende? E aí, quando chegava um animal atacar, por exemplo, a tribo ali, ele já estava preparado para quê? Ou para luta ou para correr. Então, pessoal, a adrenalina, né, que é o principal hormônio gerado aí, né, da ansiedade, ela é aquela coisa assim, ou você luta ou você corre. E é você que escolhe. Quantas vezes você escolhe correr porque você tem medo? Quantas vezes você deixa pra lá os seus sonhos porque você tem medo? Você tem medo do que os outros vão achar. Você tem medo se você vai conseguir ou não. Mas caramba, como que você... Então, usa a ansiedade com inteligência. Ela é importante, né? Então, o que acontece? A gente tem que saber realmente se controlar. Não é ficar com medo, sabe? O coração começou a palpitar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não. Mas é realmente entender que tá tudo bem sentir aquilo e que você pode, sim, controlar. E que aquilo tem um lado bom. Você vai ver como vai utilizar ou não, né? Então, pessoal, quando essa liberação começa a ser exagerada aí o tempo todo, sem motivo nenhum, aí sim existe algum problema. E aí é lógico que a pessoa precisa buscar ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho, pessoal. Isso é uma coisa muito importante. Vocês têm que saber que vocês não precisam fazer tudo sozinhos. Vocês podem pedir ajuda. E aí, como que surge? Então, e aí, pessoal, eu achei interessante falar como surge tanto a ansiedade, né? Porque algumas pessoas são mais ansiosas que outras, por exemplo, né? E também, por que algumas pessoas têm autoestima mais alta e outras mais baixas, tá? Então, como que acontece isso, pessoal? A grande maioria, tá? Das vezes, as pessoas são mais ansiosas ou menos e têm autoestima mais elevada ou menos devido ao seu histórico de vida e devido ao seu ambiente, tá? Então, o que seria o seu histórico de vida? Esse histórico de vida, pessoal, é sua história de vida mesmo. Por exemplo, na infância, quem me segue já me ouviu falar várias vezes disso. Na infância são os momentos onde a gente absorve tudo. A gente é como se fosse uma esponja na infância. Então, tudo que você vivencia é muito forte ali dentro, tá? Então, por exemplo, pessoas que vivem em lares com regras muito rígidas, em que qualquer coisa que a criança faz de errado, ela leva uma punição. E às vezes é uma punição bem severa, às vezes, sei lá, ela apanha, ou ela fica de castigo dias. Imagina essa criança. Ela é uma criança, gente, ela não entende, ela fica o tempo todo o quê? Apreensiva. Meu, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ai, será que eu vou levar xingo agora? Ixi, meu Deus do céu. Então, pensa essa criança desde pequeno. Quando se torna um adulto, vamos pensar uma pessoa de 40 anos. É 40 anos vivenciando isso. A sua mente registra essa sensação. E às vezes, qualquer sinal de perigo. Às vezes não existe perigo, gente. A pessoa tá dentro da casa dela, ouviu um barulho, sei lá, 5 quilômetros pra frente. Não tem perigo ali. Mas a mente dela dispara. E aí, o que acontece? Crise de ansiedade. Porque ela já tá acostumada, já é um comportamento que ela tem desde a infância. Estar o tempo todo em alerta, porque ela não sabia quando ela ia apanhar, quando ela não ia apanhar. Pessoas, por exemplo, que crescem em lares muito pobres. A pessoa nunca sabe se ela vai ter comida ou não. Vê os pais sofrendo por causa disso. A pessoa cresce o tempo todo o quê? Em sinal de alerta. Vira um adulto o tempo todo em sinal de alerta. O tempo todo com medo de não ganhar o suficiente para levar comida para a família. E aí pensa essa
pessoa que já tem toda essa problemática, ela perde o emprego. Agora, né, nessa situação que a gente tá vivendo, por exemplo, um monte de gente perde o emprego, gente. E aí o que acontece? A pessoa vive em estado de ansiedade o tempo todo. Por quê? Porque ela não sabe se ela vai ter dinheiro para sustentar a família, ela não sabe se ela vai arrumar um outro emprego ou não. Então isso é o ambiente, né? O adulto já com medo porque ele perdeu o emprego, tá? E o histórico é aquela criança que já viveu uma vida pobre e trouxe aquela insegurança, aquela ansiedade, o tempo todo focado, vai ter dinheiro, vai ter comida, né? Outra coisa, pessoal, crianças que têm que atender expectativas muito altas. Então, por exemplo, na escola, tem que tirar sempre 10, tá? Meu, você tirou 9? Só isso? Gente, isso acaba com a criança. Caramba, ela tem que ser sempre 100%, ela tem que ser sempre perfeita. Então, pensa na ansiedade dela quando ela vai fazer uma prova. Gente, eu sou professora. E eu já vi vários alunos tendo crise de ansiedade no corredor da escola por causa de uma prova. Aí você fala, que bobeira. Não, não é bobeira, gente. É bobeira, sinceramente, nós colocamos tanta pressão nas nossas crianças para serem sempre 100%. Quem que é 100%, gente? E eu não tô falando que os pais fazem isso por mal. Tudo isso que eu tô falando é só um reflexo, por exemplo, da criação que os pais já tiveram. Às vezes os pais não tiveram condição de estudar, de fazer uma faculdade. E aí o que eles querem? Que o filho faça faculdade. Então, desde criança, o filho tem que ser muito bom para superar as expectativas dos pais. E aí aquela criança, aquela pessoa acredita que se ela não for boa o suficiente, ela não merece sucesso. Ou seja, ela tá sempre naquela crise de ansiedade. Às vezes, quantas vezes ela deixa de fazer alguma coisa porque ela acha que ela não vai fazer bem. Então, pessoal, tudo é um equilíbrio. E às vezes a gente acha que exigir demais é bom, mas não é. Isso causa traumas. Imagina uma criança, sei lá, de 5 anos, 7 anos, tendo que ser a primeira da escola. Então, gente, a gente vem carregando isso. E aí, por isso, algumas pessoas têm mais ansiedade que outras. Porque, às vezes, elas já criaram esse comportamento devido a todo o histórico de vida, tudo que ela já viveu. Então, pessoal, trabalhar essas crenças, o que são isso, né? Esses comportamentos que a gente cria durante a vida, ele cria crenças limitantes na gente, tá? Aquela criança que acha que tem que ser sempre perfeita e fica o tempo todo focada. E aí, por que ela fica com crise de ansiedade? Porque ela fica, meu Deus, se eu não for bem naquela prova, né? Então, se a pessoa fica o tempo inteiro alerta, ela começa a ir desenvolvendo coisas. E desenvolvendo crenças, por exemplo, é uma das formas de desenvolver crenças, né? O que é uma crença? É algo que se torna uma verdade para a pessoa. Então, ela cresce achando, por exemplo, essa criança que tinha que tirar sempre 10, ela cresce achando que sempre ela tem que ser a melhor em tudo. Então, eu já comentei com vocês aquele exemplo lá da entrevista de emprego. Se a pessoa achar que ela não está 100% preparada exatamente do jeito que ela tem que estar para aquela entrevista, ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente surtar. O coração vai acelerar, ela vai ficar com a respiração ofegante, ela vai começar a formigar e teve um ataque de ansiedade. Tá? Então, assim, são coisas que são construídas na gente. Pessoas, por exemplo, e aí falando de ambientes, tá? Pessoas, por exemplo, que o tempo todo elas trabalham, né, em locais que exigem muita responsabilidade, por exemplo, pessoas que trabalham em banco, pessoas que trabalham em lojas e o tempo todo sabe tem que atingir meta, se não atingir meta não ganha lá a comissão. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela fica o tempo todo alerta, aquela adrenalina, lógico que a probabilidade da ansiedade é maior. Mas e se essa pessoa é super confiante, ela confia nela?
ela confia, ela sabe que ela é muito boa naquilo, ela sabe que ela vai desenvolver um bom trabalho e pronto. Com certeza a ansiedade vai ser menor. Como que você fica muito bom em alguma coisa, pessoal? Praticando aquilo, uma dica, digamos, praticando aquilo. Você que fica bom em algo, pratica, né? Bom, outra coisa, pessoal, que pode também criar ansiedade. Olha que loucura, rede social. Né? Vocês estão aqui no Instagram, continuem. E chama os amigos, ó, começa, manda de novo os aviãozinhos. Chama os amigos. E aí, pessoal, então o que acontece? A pessoa que vive olhando rede social e acha que tudo que tá ali é verdade. Aí ela começa a olhar a vida dela. E ela fala assim, meu Deus, mas aquele fulano só viaja, ciclano só vai comer fora. O que começa a gerar dentro daquela pessoa? Ela começa a se comparar. Ela se compara e ela vê que os outros estão fazendo coisas e ela tá lá parada na casa dela. Tudo bem, né? Agora a gente tá na quarentena, mas enfim. Então, pessoal, isso faz com que as pessoas também possam ter mais crises de ansiedade, porque é esse lance da comparação. E, de novo, se você tem uma autoestima alta, você não se compara, porque você sabe que você faz coisas boas, você sabe que a sua realidade é uma, a realidade da pessoa é outra. Então, eu não tô falando pra vocês, não usa rede social. Lógico que não, usa. Hoje é isso que a gente vive, isso, não tem como. Mas saiba não se comparar. Cada um é um ser único, especial do jeito que é. E isso que é incrível, tá? E aí, pessoal, o que pode acarretar essas pessoas, então, que têm baixa autoestima, que sempre, que são muito ansiosas, né? Elas podem, por exemplo, ter dificuldades de se relacionar, tá? Por quê? Porque ela, às vezes, exige tanto dela, ela reproduz isso, tá? Ou ela acha que ela nunca é boa o suficiente para as outras pessoas, né? Ou ela tá o tempo todo se defendendo porque, lembra que eu comentei lá que a pessoa não gosta de ser criticada, né? E às vezes num relacionamento ser criticado. Isso aí, pessoal, não falo nem só relacionamento amoroso, eu falo amizade, relacionamento familiar, tá? Pessoas com baixa autoestima, por exemplo, elas aceitam aqueles relacionamentos tóxicos, abusivos, sabe? Que tipo, por exemplo, não tem respeito, ou o cara bate na esposa, ou a esposa bate no cara. E tipo, não, tá tudo bem, não, a gente se ama, é assim mesmo, entre tapas e beijos. É mentira, gente, não existe isso. Desculpa a sinceridade, mas não existe isso. É porque sua autoestima tá lá embaixo, você se sente um nada e você acha que você merece aquilo. É como se você implorasse amor. Todos nós nascemos com essa necessidade de receber amor, tá? Por isso, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer não. E imagina um relacionamento onde você não pode dizer não. Onde você o tempo todo fala sim. Ninguém aguenta isso, né? Pessoas com baixa autoestima, outra característica que ela tem. Às vezes elas estão sempre insatisfeitas. Elas não sabem nem com o que elas estão insatisfeitas, mas elas estão insatisfeitas. Mas é por quê? Porque elas não conseguem olhar para elas mesmas. Porque elas não conseguem ver coisas boas que existem nelas. Elas não conseguem valorizar aquelas qualidades. E engrandecer, porque se você tem uma qualidade, você trabalha ela e ela vai ficando cada vez melhor. Mas eu tô só cheia de defeito. Beleza, todo mundo é. Mas você olhar com os seus defeitos, acolher os seus defeitos, pessoal, trazer para a consciência é 50% da cura. Anota isso. Tá. Quando você traz para sua consciência alguma coisa que você tem em você que você não gosta, tudo bem. Mas agora você é consciente de que você tem aquilo. E se você não quer aquilo, você pode mudar. Você pode acolher você dessa forma, com seus defeitos e com as suas qualidades. E depois que você descobre, você pode o quê? Mudar. Não é mesmo? Porque você descobre, é consciente, é algo que você não sabia, mas agora você sabe. Inclusive, vocês podem estar agora pensando em várias coisas
que vocês não sabiam e estão agora olhando, putz, caramba, talvez a minha autoestima não esteja tão alta quanto eu imaginava. Pessoal, outra coisa, pessoas que se diminuem. Às vezes elas, sei lá, conseguem uma promoção de um emprego. E ao invés delas, tipo, meu, que bacana, não sei o quê, ela vira e se menospreza, tipo, mas viu, isso aí qualquer um conseguiria. É tranquilo aí, tranquilo. Sabe? Caramba, não interessa, você pode ter, sei lá, conseguido uma promoção que você vai ganhar 10 reais a mais, mas você conseguiu, é seu mérito, é seu trabalho, é sua luta, sabe? Valoriza cada pequena conquista. Aí, pessoal, algumas pessoas também começam a querer compensar. Então, por exemplo, trabalha demais. Às vezes não tem alguma coisa boa na vida, tem insatisfações na vida e começa a trabalhar demais para suprir essas insatisfações. Porque às vezes naquilo a pessoa é boa. Sabe aquela pessoa que cresceu tendo que ser perfeita? Ela se tornou uma grande profissional. E agora ela só trabalha. Porque é uma forma dela sentir que ela é boa em algo. Mas tudo que é excesso não é bom. Pessoal, pessoas que têm a autoestima baixa, elas têm muito mais propensão a ter crises sérias de ansiedade, a ter depressão, a ter síndrome do pânico. Porque se eu não confio em mim mesmo, se eu não confio no meu potencial, se eu não me sinto segura, é óbvio que eu tenho mais propensão a ter essas doenças. Síndrome do pânico é medo. Medo que você não sabe nem de onde vem. Mas se você é uma pessoa insegura a vida inteira, de onde vem? E é o que eu comentei com vocês. É lá as crenças, as coisas da infância. Mas como é que eu mudo isso? Trago para consciência. Trago para consciência. Começo a me olhar por dentro. E aí, pessoal, tem gente também que tem baixa autoestima que acha que, por exemplo, tem que o tempo todo conquistar grandes coisas para merecer afeto e merecer amor. Então, o tempo todo a pessoa tá buscando, ela nunca tá feliz com nada. Porque é como se ela tivesse que fazer uma coisa grandiosa para ela merecer amor. E não tem nada a ver. Porque a pessoa ela é amada pelo que ela é e não pelo que ela conquista ou deixa de conquistar. Então, são algumas características de pessoas com baixa autoestima, né? Pessoal, alguma pergunta? Pode perguntar. Fiquem à vontade. Todo mundo tá ouvindo bem? Tá com algum atraso? Me contem. E eu vou trazer umas dicas para vocês de como a gente pode, então, controlar quando a gente está numa crise de ansiedade, tá? Vamos supor, você já se conhece, você sabe que às vezes você fica ansiosa, tá? Outra coisa, pessoal, uma outra dica antes dessa, anula a palavra sou ansiosa. Tira o sou, coloca estou. Porque sou, você traz para sua identidade. É como se aquilo fosse você. E você não é ansiosa ou ansioso. Você está. É um estado. É naquele momento. É naquela situação. Não traz para sua identidade. Tudo que você traz para sua identidade é mais difícil de tirar. Então, sempre que você estiver ansioso, use esse termo. Não chega, putz, eu sou uma pessoa tão ansiosa. Não, você não é, você está. Talvez você esteja numa fase que você está muito ansioso. Talvez essa fase esteja durando alguns anos. Mas sim, se você não olhar, vai continuar, tá? E aí eu quero deixar uma dica aqui pra vocês, tá? A dica é como que vocês podem controlar quando vocês estiverem sentindo que vocês vão entrar, então, numa crise de ansiedade. O coração começou a palpitar, começou a dar aquela sensação, você sabe que depois vai vir a respiração ofegante, formigamento, tá. Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, primeira dica, são 3 dicas, tá? Uma sequência aí. Primeira coisa, reconhecer. Então, assim, sente
Observe, traz para consciência. Meu, eu estou tendo um sintoma de ansiedade. Então, você traz isso para consciência, tá? Depois que você traz isso para consciência, como eu falei para vocês, 50% já, né? Já tá 50% curado. Então, eu tô consciente de que eu estou começando a ter sintomas de ansiedade, tá? Aí depois, pessoal, vocês vão começar a repetir para vocês, tá? Repetir mentalmente que aquilo não vai te fazer mal, que aquilo vai passar, tá? Uma crise de ansiedade vai durar entre 10 e 30 minutos, não vai durar mais que isso, tá? Se você, por exemplo, já fez todos os exames, se você sempre tem crises, você sabe que não é um outro problema, você sabe que não é um ataque cardíaco. Então você vai pensar consigo mesmo e vai ficar repetindo mentalmente, tá? Repete mentalmente pra você, isso vai passar, né? Isso vai passar. E assim, você não precisa ficar calmo, você não precisa ficar, fique calmo. Não, caramba, você tá sentindo aquilo. Lutar contra aquilo é pior, entendeu? Então não é assim, tipo, fique calmo. Não, tudo bem você tá nervoso porque você tá tendo uma crise. Mas conforme você vai falando pra você, não, beleza, eu sei que eu tô tendo uma crise, então, isso vai passar, mentalmente, isso vai passar, isso não é uma ameaça pra mim, eu não vou morrer. Então repita coisas pra te deixar mais seguro naquele momento. E aí, pessoal, a terceira, né? Então, essa sequência, primeiro você reconhece, depois você repete que você não corre nenhum risco, que tá tudo bem, que isso vai passar, tá? E por último, você vai focar a sua atenção, redirecionar a sua atenção para outra coisa. Ou seja, algumas coisas, tá? Por exemplo, a respiração. Então, você pode começar a reparar como você respira. Você pode até realmente respirar um pouco mais fundo, né? Então, e aí você vai reparar o ar entrando, descendo, o seu pulmão. E assim, você começa a se focar nisso, tá? É um exemplo. Você pode se focar e você pode começar a contar a sua respiração. Quando você conta, você obrigatoriamente se foca naquela conta. E você para de se focar no quê? Naqueles sintomas da ansiedade, tá? Você pode, por exemplo, começar a realizar um movimento, tá? Um dos movimentos que geralmente as pessoas indicam é você começar a mexer, contrair, por exemplo, o braço. Então você vai contrair, começar a contrair a sua mão, contar essa contração e observar como que tá acontecendo essa contração. Então você vai se focar o quê? No seu braço. Você vai parar de se focar em todas aquelas sensações que você tá tendo, tá? E outras dicas, pessoal, se você tá muito no começo dessa crise e você tá assim, só com o coração palpitando, por exemplo, é se focar em algo que você goste, né? Então, e realizar alguma atividade que você já iria realizar, mas você parou porque você não tava se sentindo muito bem. Mas assim, se é só uma leve palpitação, você pode sim ir fazer aquilo, porque se focar em algo faz com que você pare de se focar no sintoma, automaticamente você para de sentir. Gente, crise de ansiedade, tá? Não, peraí, deixa eu fechar aqui antes. Então, são essas 3 dicas, tá? Primeiro, realmente ver que você tá tendo uma crise e reconhecer aquilo. Segundo, repetir pra você que vai ficar tudo bem, que aquilo vai passar. E terceiro, se focar em alguma atividade ou respiração ou movimento, tá? E agora, deixa eu falar uma verdade pra vocês. Crise de ansiedade, como eu falei pra vocês, lógico, é mais presente em pessoas que estão insatisfeitas, né? Não quer dizer que quem tem crise de ansiedade é sempre insatisfeito, tá, gente? Não é tudo uma regra, né? São porcentagens maiores, tá? Então, assim, quando a crise de ansiedade vem? Quando a sua mente já tá há tempos tentando te mostrar alguma coisa e você não consegue enxergar. Toda doença é isso, gente. Toda doença é uma forma de te mostrar que algo não tá bom com você. Então, assim, você tá ali, né? E não percebe que tem alguma coisa que não tá legal na sua vida e de repente vem uma crise de ansiedade e você fala, meu, veio do nada. Não veio nada. Sua mente já tá há tempos te mandando mensagem e você não tá nem percebendo. E ela fala, você não tá vendo? Então agora você vê no seu corpo. Porque daí não tem como disfarçar, né? Porque daí a gente sente, a gente vê.
tá, pessoal? Então, comecem a se observar mais, a se entender mais, né? E aí, mas e pra autoestima? Como é que eu melhoro minha autoestima? Tá, gente? Primeiramente, é realmente se observar, como eu falei, né? É isso mesmo, ó, o Cláudio tá falando, é o medo de encontrar algo parecido com o passado. É bem isso, foi, né, o que eu falei, eu não sei se você já tava há um tempinho atrás, Cláudio, mas é bem isso. É algo que a gente viu lá na infância, que a gente viu, e o nosso sistema, né, a nossa mente, ela guarda o quê? A sensação, o sentimento. Então, é quando vem aquela mesma sensação que a gente não tá olhando, né? E aí, pessoal, e para eu elevar minha autoestima, então, tá? É se reconhecer também. É começar a observar si mesma. Pessoal, quando que vocês olham no espelho e falam com você? Se observar e realmente falar. Ah, você tá linda hoje, você tá lindo hoje. Parece coisa de louco, mas não é. Louco é você não se olhar e você não falar nada pra você. Quando que você fez uma lista de qualidades suas? Ou dos seus defeitos? Do que você gosta ou não gosta em você? Você não sabe nem quem você é. Como é que você vai gostar? Gente, como é que a gente faz pra gostar de alguém quando a gente vai se apaixonar? A gente conhece a pessoa. Pra gente desenvolver o amor próprio, a gente precisa se conhecer. E quando a gente se conhece, pessoal, eu juro pra vocês. Quando a gente se conhece, a gente se apaixona pela gente. A gente fala, caramba, eu era tudo isso e me achavam nada. Porque a gente aceita cada uma das nossas partes. E a gente entende que muitas partes nossas, elas vêm com a gente por causa da nossa história. E a partir do momento, como eu falei pra vocês, que a gente traz pra consciência, eu posso mudar algo que eu não tô gostando em mim. Tá? Então, pessoal, primeiro passo, você quer ficar com a autoestima elevada? Comece a se comportar como uma pessoa de autoestima elevada. A sua mente, ela não sabe o que é realidade e o que é imaginação. Então, se imagine sendo uma pessoa que conquista as coisas. Se imagine sendo uma pessoa que tem capacidade de realizar aquelas coisas. Por que pessoas que têm positividade, que confiam em si mesmas, conseguem tanto as coisas e outras que são negativas parece que não dá nada certo na vida? Aí a pessoa fica mais negativa ainda, né? Porque é uma constância, tá? Porque as pessoas que são positivas, elas já conseguem se observar fazendo aquilo. A pessoa que vai numa entrevista de emprego confiante, ela já se observa lá dentro do emprego. E tudo que a sua mente cria é real. Então, já se observe como uma pessoa com autoestima elevada. E aí eu pergunto pra você, como é que uma pessoa de autoestima elevada anda? Ela tá o quê? Com os ombros levantados, com o nariz empinado. E tudo bem se falarem que você é metido na rua. Porque você não se compara, você não liga para julgamento. E você tá empoderada e empoderado, porque você se conhece, você se ama do jeito que você é e você tem muita empatia com você. Então, pessoal, façam isso. Se amem, tá? E aí, deixa eu ver aqui que me perguntaram. Como ajudar pessoas que estão na adolescência e sofrem com ansiedade? É o mesmo processo. Quanto antes a pessoa conseguir ver que ela está sofrendo com ansiedade, como que a gente faz? A gente ressignifica. Da onde essa ansiedade veio? Ela veio lá da infância? Né? Então é esse processo de ressignificar. É isso que eu falei, busca ajuda. A gente não precisa fazer as coisas sozinho, né? Tem algumas pessoas que conseguem sim reconhecer, trazer para a consciência e mudarem as suas posturas, mas nem sempre isso é fácil. Muitas vezes tem algumas questões que são inconscientes, que a gente não sabe de onde veio, né? E por isso a terapia é vida. Foi assim que eu me descobri. E eu comecei a me amar independente. Foi assim que eu descobri que eu usava uma armadura ali pra me proteger e tinha que ser sempre durona. E na realidade, no fundo, eu não era nada daquilo.
Eu era uma pessoa sensível, empática, que queria ajudar todo mundo, mas eu não conseguia ver aquilo em mim. Parecia que eu era uma pessoa chata e grossa. Então, eu precisei de ajuda pra isso, tá? E eu precisei passar por um baque pra eu conseguir ver que eu precisava de ajuda. Então, é isso. Na adolescência é melhor ainda, porque se você ressignifica isso na adolescência, imagina quantas coisas a pessoa não vai ter que se limitar mais. Quantas coisas incríveis ela vai desenvolver, né? Eu trabalho com hipnose e com PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. Eu sou apaixonada por essas duas ferramentas. E elas trabalham as questões inconscientes, né? Então ali você consegue ir à raiz da situação e ressignificar aquilo. O que é ressignificar? Dar um novo significado. É conseguir enxergar o lado bom daquela experiência. É como se a gente tirasse a lição daquela experiência, trouxesse somente a lição ao amadurecimento, e o que nos causa dor, a gente simplesmente não vai mais sentir dor, porque a gente já deu um novo significado para aquilo que a gente viveu. Então, se a crise de ansiedade vem por alguma situação assim, ela não vai mais existir. Né? Não vai existir da forma negativa, né? Como eu falei, porque um pouco a ansiedade é normal, né? E ela é saudável, ela nos protege, né? Então, pessoal, é exatamente isso que o Cláudio, né? Ressignificação é o caminho, gente. É libertação, né? E, assim, eu convido vocês a viverem essa experiência de autoconhecimento, né? Com vocês mesmos, ou com a ajuda de algum profissional, como vocês acharem melhor, mas vivam, porque é maravilhoso, tá? E aí, pessoal, de novo, queria convidar, né, as mulheres que estão aqui para participarem do Desafio Autoestima Turbinada. Olha lá, ajuda gratuita. É muito bacana, meninas, é um grupo no WhatsApp. Eu acho que até deve ter algumas aqui que já participaram. Onde eu passo conteúdos, né? Então, mini aulas, áudios de hipnose, algumas atividades práticas. E a gente vai ressignificando, né? A gente vai olhando para dentro, ressignificando tudo isso. Então, tá com as inscrições abertas lá no link da bio, tá bom? E eu gostaria de agradecer todos vocês que estão aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, esse é um resuminho, né? Sobre essa questão que eu acho tão importante, que é a gente se olhar, a gente se amar e a gente acolher cada sentimento, tá? Quando a gente luta contra os nossos sentimentos, as crises são bem maiores. Então, acolha esses sentimentos, reconheça esses sentimentos e busque de onde ele vem. Porque eu tenho certeza, a sua vida vai ser outra, né? Então, gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui comigo. Gostaria de convidar quem ainda não me segue no Instagram para me seguir aí, né? No @desvende-se. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Obrigada, gente. Então, bacana, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Desejo uma noite linda, de muito amor, amor próprio. Gente, a melhor forma de amor do mundo, amor próprio. Desejo muito amor próprio pra vocês. Tá certo? Obrigada por todo mundo estar aqui nesse momento aí especial, nesse bate-papo. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.